Salve, gente! Sou Danilo dos Santos, bartender, mixologista, criador dos Afrodrinks. Eu sou de Duque de Caxias, tenho 30 anos. Minha primeira profissão foi como um bartender. Comecei como um bartender ainda muito jovem, com aproximadamente 16 anos, lá em Caxias. E nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, eu comecei a pensar a marca de coquetéis, Afrodrinks, comecei a me especializar mais, trabalhar mais no ramo de alimentos e bebidas, com restaurantes. E agora eu estou aqui desenvolvendo essa marca, desenvolvendo essa parceria aqui com a Duto. Então, algum tempo atrás, quando eu comecei a profissão, lá com meus 16 anos e tudo mais, eu não enxergava carreira, não enxergava essa profissão como uma forma de carreira. Busquei outras coisas, eu sou historiador de formação, faço pesquisa também na área de humanidades. Só que a coquetelaria, ela tem um apelo para mim, porque eu sempre gostei bastante desse ambiente de bares, da balada, da night. E eu consegui, através da coquetelaria, imprimir um pouco dos meus conceitos da minha pesquisa, né? Eu pesquiso na área de humanidades, eu pesquiso um pouco de música, práticas contemporâneas e urbanas da periferia, né, de sobrevivência da periferia. E aí eu tento fazer esse link, né, tento fazer essa junção da coquetelaria com essa pesquisa sobre alimentos diaspóricos. E aí eu acabei enxergando não só na coquetelaria uma profissão, mas um método de me destacar, né, dos demais na profissão. Minha graduação em História na Unirio, ela foi até 2017. E aí, paralelamente a isso, eu ainda trabalhava com coquetelaria, né? Eu me formo em 2018, entro no mercado de trabalho como professor, né? Sou licenciado também em História. Começo a fazer uma pós-graduação na área, que é uma pós-graduação em Ensino das Relações Étnico-Raciais. E aí vem a pandemia em 2020. Eu percebi que, para se destacar nessa área, para agregar mais valor cultural para o meu trabalho, eu precisava linkar as duas coisas. Eu acho que não são coisas separadas, né? Esse lado intelectual do lado do trabalho mais manual, assim, da coquetelaria, né? Então eu faço esse link dos dois âmbitos, assim, da coquetelaria e da pesquisa, e tento trazer essa riqueza de alimentos, de bebidas, de técnicas de produção do continente africano e da diáspora para dentro da coquetelaria, que normalmente é um âmbito muito eurocêntrico, colonizado, onde a maioria dos nomes de instrumentos e utensílios é tudo em inglês. Nos estudos de coquetelaria, a gente estuda muito a escola europeia ou a escola americana de coquetelaria, de drinks, né? Então, essa percepção muito eurocêntrica ainda do âmbito da coquetelaria. São muitos insumos eurocêntricos, muitos insumos gringos. Então eu tentei não só abrasileirar um pouco, né, esse formato de coquetelaria, mas também enegrecer também, decolonizar a coquetelaria através dessa marca que eu desenvolvi chamada Afrodrinks. Então é um trabalho que eu trago com muitas referências, é um trabalho que eu gosto muito de executar, justamente por fazer esse link, juntar uma coisa da outra, agregar a pesquisa ao trabalho, à execução dos coquetéis. E eu busco trazer isso da forma mais divertida possível, né? Dentro da área aparecem muitos desafios. O primeiro deles é o acesso ao material. Os materiais, eles ou são importados ou são muito caros. Então, já é uma das primeiras barreiras para quem quer entrar na área, assim. A partir do momento que você se insere na área, você começa a quebrar essas barreiras, mas ainda tem muito dos nichos de mercado que normalmente são muito fechados, né? A área da coquetelaria, ela parece ser um pouco aberta, mas depois que você começa a caminhar, adentrar nesse mundo, você vai perceber algumas dificuldades, algumas barreiras, essa questão dos nichos, né? Um certo corporativismo ali na área. Esse é um dos principais impedimentos, assim, da profissão, mas eu acho que o principal também aliado com isso, conciliando-se a isso, né, é a questão da colonização dos insumos, da ideia de coquetelaria. A coquetelaria que a gente faz aqui, que a gente faz no Caribe, que é feita hoje nos diversos países do continente africano, ainda é tratado como uma coquetelaria tropical. Então essa visão tropicalista, né, ainda é uma visão muito colonizadora. Existe sim uma coquetelaria brasileira, existe sim uma coquetelaria africana, só precisa ser descoberta e estudada pelos estudiosos do ramo, né, da coquetelaria. E aí eu tento trazer com o Afrodrinks essa perspectiva descolonizada de coquetelaria, trazer novos insumos, mudar a rota de pensamento, porque eu acho que servir drinks também é uma forma de contar histórias.
Então eu tento contar um pouco dessa história afro-brasileira, afrodiaspórica, afroperspectivada, através desses insumos, dos coquetéis, dessas referências, do próprio batismo, da dominação dos coquetéis, né? Eu tento trazer um pouco da história de personagens e ícones da história e cultura negra para justamente referenciar e criar esse nicho na coquetelaria descolonizado, né? Mais referenciado, afro-referenciado. Nesses vídeos eu vou tentar trazer um pouco da minha experiência, um pouco de técnica, um pouco de conceito e apresentar o principal, o básico ali para a produção de coquetéis com um pouco dessa pegada, né? Mais contemporânea, mais decolonial na hora de realizar os coquetéis. Então a gente vai trazer alguns insumos, como é o caso da arruda, que tem muita essa ligação afetiva, né? Com as religiões de matriz afro-brasileira, como a Umbanda e um Candomblé, que utiliza a arruda como erva de poder, erva de banho. Eu estou trazendo a arruda para dentro de um coquetel como uma erva aromática, então acho bastante interessante esse ponto. E sem contar a técnica de execução de vários coquetéis, que normalmente não são encontradas, não são tão bem destrinchadas, não são tão bem contadas essas histórias, né? Então eu tento agregar tudo em uma coisa só. A contação de histórias, a execução dos coquetéis. Então, gente, acompanha comigo. Vamos assistir essa sequência de 4 vídeos formativos, onde serão explicados alguns processos, né, de criação dos coquetéis, de elaboração dos coquetéis, sem contar que eu vou apresentar alguns instrumentos para o preparo dos coquetéis. O conteúdo está muito interessante. Venham assistir, continuem, não saiam daqui. Meu nome é Danilo dos Santos, criador dos Afrodrinks, bartender e mixologista. E é sobre isso, gente.